A paralisação dos caminhoneiros já dura mais de uma semana e vários setores da sociedade foram afetados, como saúde, educação e comércio. E fica a pergunta: qual é o impacto dessa greve na economia? Quem fala sobre isso com a gente é a economista Yasmine Mendonça. Tudo bem, Yasmine? Tudo bem, Christian. Para explicar para o pessoal de casa, como que é esse impacto? Por que esse impacto é tão severo? Tá. Bom, a gente pode analisar de 3 pontos, né? Sabemos que a economia brasileira depende muito do transporte rodoviário, né? A maior parte da produção no país é escoado via rodovias. Então, quando esse setor para, acaba afetando desde o setor primário da economia, desde o agronegócio, né? O produtor de leite, que tem dificuldade em conseguir o insumo para alimentar o gado, ou tem dificuldade de entregar o leite que ele produziu, até o próprio setor de serviços, a gente percebendo em passagens aéreas sendo canceladas, aeroportos com dificuldade. Então, afeta todos os setores como um todo. E nessa questão assim, de afetar mesmo, você acha que as pessoas têm a dimensão do quanto isso afeta? Eu acredito que agora talvez estejam percebendo mais, né? A economia, agora acho que as pessoas estão conseguindo entender mais como todos os setores estão ligados, né? E aí, na medida que a greve vai ampliando, vai conquistando outras reivindicações também, a gente acaba percebendo uma incerteza maior no país e talvez uma reversão das expectativas. E nós viemos acompanhando expectativas positivas da economia brasileira nos últimos tempos. E agora talvez isso possa se reverter, pelo menos no curto e no médio prazo. Então, nesse sentido, funciona assim, a gente tinha uma expectativa X e aí a economia, o comércio, tudo para por causa da greve. Quando voltar, alguém tem que pagar por tudo isso. Isso, e tem que recalcular a rota, né? Os produtores não esperavam que fosse acontecer algo assim, eles não esperavam que teriam seus produtos estocados, ele acabando por falta de entrega, enfim, né? Essa greve não era algo esperado. Então, dependendo do desdobramento que ela tiver, né, dependendo de como que for o acordo fechado entre o governo e o setor privado, se for por redução de tributos, né, nesse segmento, vai ter que ampliar os tributos em outro para fechar a conta. Ou se for por uma mudança na política de preços da Petrobras também, pode ser que afete a própria empresa, a própria estatal na bolsa, né, o valor da cotação das ações da Petrobras. Então, dependendo do desdobramento, a gente pode ter efeitos tanto no curto, médio prazo ou no longo prazo. Vai depender de dizer se isso vai ser revertido depois. Os prejuízos de hoje, se vão ser revertidos depois em algo benéfico para a população ou não. Porque é meio que uma equação, então são pesos, né? Então, se uma coisa diminui, outra tem que aumentar. Então, acaba que não tem muito como escapar disso, né? Exatamente. E tem alguns setores, né, que tem um efeito multiplicador na economia, como a gente diz, né? A economia depende muito do custo logístico. O preço dos produtos depende desse custo também. Então, se a gente tiver uma redução desse custo logístico, pode ser que outros setores ganham. Mas aí vai depender do desdobramento em relação aos tributos também. Se os tributos aumentarem, então talvez vai ficar igual. Então, a gente precisa esperar e observar, né, para conseguir rever nossas expectativas de forma correta. Porque essas expectativas são muito relativas, elas dependem de muitas coisas, né? Sim, depende de várias variáveis econômicas, né? Então é possível acompanhar a cotação do dólar, a negociação em relação aos tributos, acompanhar se o preço negociado no final vai chegar até o consumidor, né? Vai chegar na bomba de combustível, porque até lá, desde o preço que a Petrobras cobra até chegar na bomba de combustível, tem outros setores, né? São 4 atores envolvidos no meio disso. Então, você acha que essas reivindicações, não politicamente falando, você acha que existiria uma forma dessa paralisação acontecer de uma forma que trouxesse o que os caminhoneiros querem, os objetivos deles, sem afetar tanto? Você acha que existiria uma forma? É difícil dizer porque é o famoso trade-off, é uma escolha, né? Toda escolha tem um custo de oportunidade. Se o governo decide beneficiar atender as reivindicações dessa categoria, ele vai ter que se abdicar de outro, questão do tributo. Se ele reduzir o tributo de um lado, ele vai ter que aumentar de outro. Então, é difícil dizer se teria uma outra forma, mas é claro, se essa reivindicação ela já está sendo feita há um bom tempo, né? A greve não estourou do nada, né? Essa negociação já tem sido feita há um tempo. E nós sabemos que o Brasil realmente tem uma carga tributária muito alta.
Então, talvez, se fosse colocado em pauta novamente uma reforma tributária e reformas mais profundas fossem feitas, talvez pudesse ser evitado essa paralisação e essa greve na proporção que está sendo tomada. Mas do jeito que está, é bem incerto falar. É incerto, exatamente. Né? A gente tem que torcer para que a resolução seja da melhor forma para todo mundo. E acompanhar, né? Yasmine, obrigado pela sua participação aqui hoje.